Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Vamos lá para mais um episódio. Hoje, dia 24, vamos checar o Provérbios 24. Vamos começar uma série de episódios voltados para provérbio, que eu vou chamar de provérbio terapia. Então, a gente vai aprender com os provérbios. Vou escolher um provérbio de cada dia, né? A gente está hoje no dia 24, vai ser Provérbios 24. Para falarmos sobre autocuidado, sobre mentalidade e ter esse momento especial aqui para de fato olharmos para dentro e ao mesmo tempo olharmos para a palavra de Deus também e entendermos a vontade dele para a nossa vida. Então, vamos lá para Provérbios 24, 10, que diz assim: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Ou, se você vacila no dia da dificuldade, quão limitada será a sua força. É uma outra versão também. Então, o que a gente aprende aqui nesses versículos? Vamos desmembrar ele aqui e se aprofundar um pouquinho mais em alguns tópicos. Primeira coisa que a gente pode tirar desse versículo é sobre a dificuldade. Na verdade, ela é um peso que nos faz crescer. Na busca pela leveza, por viver uma vida mais leve, no meu processo de lidar com ansiedade, com muitos pensamentos, com muitas questões que pesavam muito na minha mente, me sobrecarregavam, me deixavam exausta mentalmente e pesavam meus dias, enfim. Eu comecei meu processo de buscar, viver uma vida mais leve. E assim, eu entendi que essa vida leve, ela não seria possível enquanto eu não abraçasse a dificuldade. Num certo momento da minha vida, eu li um livro chamado Arrume Sua Cama. Não sei se você já leu esse livro. Ele é um livro de desenvolvimento pessoal, que falava sobre como pequenas atitudes geram grandes impactos, né? Como arrumar a cama, por exemplo. Mas um dos capítulos me chamou muita atenção. Esse capítulo dizia assim, o nome do capítulo era A Vida Não é Justa. E o autor, ele vai recorrer, vai discorrer, sobre as injustiças que ele sofreu no exército do seu país. Então, ele estava falando, sobre isso, quanto que vários episódios de que quando uma pessoa fazia algo de errado ou não seguia a instrução, todo o quartel, toda a turma dele ali acabava sofrendo as consequências. E isso, de certa forma, era uma injustiça, porque ele tinha feito tudo certo e precisava sofrer a consequência do colega que tinha desobedecido ou feito algo que não era legal. E aí a gente percebe e precisa entender, naquele dia o Senhor falou comigo, falou ao meu coração, que a leveza, ela não tira as dificuldades, ela tira o peso, mas as dificuldades, elas permanecem. A vida, ela não é justa. Não é porque você estudou muito, se esforçou muito, que você necessariamente vai passar de primeira numa prova. Entende? É nesse sentido que a gente está falando sobre essa justiça, De que a gente achar que, poxa, mas eu não fiz nada de errado. A gente sofre as consequências do pecado de outras pessoas também. A gente sofre muitas vezes de quem tá perto da gente. Às vezes faz uma escolha errada e a gente sofre as consequências. Então, é importante ter isso muito claro. Que problemas nós iremos enfrentar. Os problemas. E a dificuldade faz parte da vida. Como a gente bem sabe em João 16:33, neste mundo teremos aflições, já foi nos alertado, Deus já nos alertou. Em Salmos 34:19 diz, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra. Em 2 Timóteo 4:5 fala sobre a gente suportar os sofrimentos. Então, tenha certeza de uma coisa, você vai passar por dificuldades. E isso não é para te castigar, para dificultar sua vida, porque Deus não te ama, Ele é um Deus mau. Isso é só a vida acontecendo. E está acontecendo com todos. Todos estão passando por alguma dificuldade. Não importa se você, muitas vezes, me acompanha, por exemplo, lá no Instagram e vê que eu moro num lugar muito cheio, rodeado de natureza, que comunica muita paz. Não é por causa disso que minha vida
um mar de rosas, que eu não tenho problemas, pelo contrário. Mas você nunca vai saber, ninguém que você acompanha na internet, você nunca vai saber a reais dificuldades e as batalhas que aquela pessoa vive. Muitas vezes só quem mora ali com aquela pessoa, ou até, na verdade, só Deus, vai entender de fato todas as batalhas que cada um de nós travamos. Então, a vida está acontecendo e as dificuldades acontecem para todo mundo. Todo mundo que está vivo vai ter dificuldades. Por isso, não se desespere, como diz o versículo. As dificuldades, elas fazem parte da vida. Eu sei que se você vem vivendo momentos de muitas dificuldades, eu já tive anos que foram bem pesados. Talvez você já esteja em alerta e em ansiedade, já fica esperando tensa o pior acontecer. Porque foram tantas coisas sequencialmente acontecendo, né? De dificuldades, de desafios, quando você olhava, quando você pensava que você ia se levantar, você não conseguia, quando você pensava que as coisas iam melhorar, piorava. E talvez você já esteja em alerta, né? Já esteja nessa posição de qual é a próxima? Cadê? Qual é a pior coisa que vai acontecer agora? O que está prestes a acontecer de ruim? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os extremos. Tem fases e momentos que vivemos aflições mais intensas, mas em tudo Deus tem um propósito. Sem dúvidas a gente sai mais forte depois das dificuldades. Mas se você não está vivendo um grande momento de tensão e seu corpo tem reagido de forma desproporcional e disfuncional às situações, por exemplo, com alto nível de ansiedade, um grande medo, uma profunda tristeza, mas que essas emoções não estão proporcionais às situações que você tem vivido, poxa, eu tô vendo uma situação, mas assim, ela não é tão aterrorizante assim, mas eu sinto no meu corpo como se fosse a pior coisa do mundo, né? Então, é legal a gente considerar a ideia de contar com ajuda profissional para entender melhor isso, para reorganizar essa mente e fazer com que ela funcione da melhor maneira possível e especialmente que agrade o coração de Deus, né? Um outro ponto que a gente aprende nesse verso. Vou ler de novo o versículo de hoje, Provérbios 24:10. Se você fica desesperada quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Nossa força é provada na hora da dificuldade. A verdade é que só saberemos se estamos fortes de fato quando somos postas à prova. Eu tenho áreas na minha vida que são mais desafiadoras de avançar. Eu imagino que você também. Sabe aquela área mais sensível sua, que você se pega caindo nos mesmos erros quase sempre? Aquela área que ela é sensível, você consegue ser forte, vencer em várias áreas. Você percebe que você tem domínio próprio, que você está vencendo, está avançando, está amadurecendo, mas tem área que é mais difícil, que é mais desafiadora. Eu costumo orar assim: Senhor, me ajuda a crescer e avançar. Eu não quero mais ser reprovada, eu preciso aprender isso, por favor, vem me ajudar. A aprovação, ela vem como uma régua para medir se de fato estamos avançando ou não. Se estamos amadurecendo, se estamos mais fortes. A verdade é que Deus quer filhas fortes. Filhas prontas para enfrentar problemas. Por quê? Porque Ele é um Deus cruel? Não, porque Ele quer nos confiar grandes missões. E isso é coisa para gente forte. Entender e viver dentro dessa perspectiva muda tudo. Tem uma música linda que fala: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Um outro ponto que a gente pode olhar dentro desse versículo, desse provérbio, é o que os problemas comunicam ao nosso cérebro. Quando o problema chega, como que a sua mente traduz? Como que a gente fica diante de muitos problemas? Desespero significa sem esperança, sem fé. Será que quando os problemas entram por uma porta, a nossa fé e esperança saem por outra? Eu não sei quais as suas dificuldades, o que você tem vivido, o que tens passado. Nem sei quando tudo vai se resolver e muito menos como vai ser resolvido. Eu falei no início para vocês que todos nós vivemos dificuldades. Eu também tenho questões que eu me pergunto: quando isso vai ser resolvido? O que vai acontecer? Mas uma coisa eu sei: o nosso Deus não muda.
Sua força não é medida pelo tamanho do nosso problema. Ele é todo-poderoso. Cada uma de nós pode ter uma reação diferente diante das dificuldades. E até termos reações diferentes dependendo da dificuldade. Mas uma coisa a gente precisa ter: esperança. Esperança, esperar com confiança, com fé. Eu sei que o que queremos mesmo é saber como e quando tudo será resolvido e solucionado. Quando que esse desconforto vai passar, quando que a gente vai conseguir avançar, quando que a gente vai ser curada nessa área. Mas a fé é exatamente sobre não sabermos, sobre não vermos. 2 Coríntios 6,12 diz é a esperança que nos torna mulheres confiantes. A postura diante dos problemas deve ser uma postura de esperança. É assim que Deus espera que nos posicionemos, com esperança. Mesmo sem saber como vai ser resolvido, precisamos enfrentar os desafios com esperança, confiando em quem jamais nos abandona. Por isso, Deus nos convida a nos alegrarmos na esperança, em Romanos 12,12. Eu sei que não é nada fácil, mas Deus diz que é possível, então. É isso que devemos esperar. É nesse padrão que devemos viver. Quando eu vi Deus dizendo que o seu fardo é leve, eu comecei minha jornada de procurar viver essa verdade diariamente. Se é isso que Deus tem para mim, é isso que eu quero viver. E assim a gente deve fazer. Se Deus está falando, olha, eu quero que você viva com esperança, enfrente as dificuldades com esperança, mesmo sem a gente sentir, mesmo se a gente sem sentir esperançosa, sem estar muito confiante, que a gente busque incansavelmente viver com esperança, enfrentar os nossos desafios com esperança. Não aceitarmos vivermos de outra forma que não a que Deus quer, que é enfrentarmos com esperança as dificuldades. Lutar contra nossos medos e viver essa verdade. Essa foi a mensagem de hoje, no nosso Provérbio Terapia. Então, lembrando aí o provérbio, se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, Deus não quer que você fique desesperada diante de muitos problemas. E a gente vai enfrentar muitos problemas. E quando a gente fica sem esperança, isso mostra a nossa força. Quanto que nossa força está limitada. E quanto também a gente pode se fortalecer enfrentando as dificuldades. E Deus quer que a gente faça isso com esperança. Esse é o nosso aprendizado de hoje. Que nós possamos viver e desfrutar da esperança em meio às dificuldades. Deus abençoe seu dia. Até amanhã. Se você gostou desse podcast, se edificou sua vida, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas, avalie aqui o podcast. Eu fico muito feliz de ter esse retorno, de saber que está chegando aí e que Deus tem usado esse momento, tá bom? Muito obrigada por ouvir, por tirar esse tempinho. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço.